Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de quarta-feira. Hoje Jesus está conversando com os discípulos, dando instrução e mais uma vez ele anuncia a vinda do Espírito Santo como Espírito da verdade, aquele que nos conduz à plena verdade e vai anunciar todas as coisas necessárias para a nossa salvação. Irmãos e irmãs, é importante recordar que o Espírito Santo está presente em tudo que expressa a nossa fé e a nossa espiritualidade. Por exemplo, nós podemos beber da graça do Espírito Santo quando nós lemos o Evangelho, a palavra de Deus, quando conseguimos rezar com a Escritura nas nossas mãos, porque a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia, é inspirada pelo Espírito Santo. A Igreja, ela tem uma tradição que vem da Sagrada Escritura, e a tradição vem também ali dos padres da Igreja, que foram testemunhas de Cristo. Muitos viveram com Jesus, são os padres da primeira hora da igreja primitiva. Receberam de modo muito próximo dos discípulos aquilo que o Senhor havia transmitido a eles. Então, essa tradição presente na patrística é também uma inspiração forte do Espírito Santo dado por Deus à igreja. Somente com a graça do Espírito Santo, 12 homens escolhidos por Deus que estavam em Pentecostes saem pelo mundo afora e a igreja se expande. Essa expansão da igreja nos primeiros séculos é fruto do Espírito Santo. São João Paulo II recordava que, enquanto Papa, ele gostaria que a igreja de hoje voltasse às fontes do cristianismo, para ser uma igreja totalmente conduzida por aquele que é o nosso santificador, o doador de dons, o Espírito Santo. Nós, cristãos católicos, ainda temos como dado, como um pilar da nossa fé, o magistério da igreja. O magistério vem pelos ensinamentos dos papas, dos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Mas o papa e o bispo é chamado a também ser assistido pelo Espírito Santo. Por isso nós acolhemos com fé os ensinamentos dos papas ao longo de todos os tempos e precisamos interceder para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa revestir de graça, de força, de poder e de verdade o Papa Francisco, aqui em Brasília também interceder pelo nosso arcebispo Dom Paulo. Existe uma fonte espiritual para nós, que é onde o Espírito Santo também derrama os seus dons, que é a liturgia sacramental, através das palavras, gestos, símbolos, em que o Espírito Santo nos põe em comunhão com Cristo. Todo gesto litúrgico, ele é sagrado e é revestido pela força do Espírito Santo. A liturgia da igreja, a participação nos sacramentos, em especial na Eucaristia, ali tem uma graça
muito forte do Espírito Santo. Mesmo na consagração, o padre pede: mandai o vosso Espírito Santo sobre o pão e o vinho, para que pão e vinho sejam consagrados pelas mãos do sacerdote e se transformem em corpo e sangue de Cristo. Irmãos e irmãs, a oração da igreja, a oração no seu lar, a sua oração individual deve ser sagrada e diária. Quando nós rezamos no Espírito, é o Espírito que intercede a Deus por nós. É o Espírito que fala em nós. A verdadeira oração é deixar que o Espírito nos inspire no momento de dialogar com Deus, a ponto de que o próprio Espírito faça da nossa vida uma oração. Nós rezamos para alcançar graças, intercedemos pelas pessoas, mas o objetivo principal da oração é fazer da nossa vida uma oração. Enfim, o Espírito Santo está presente ainda nos carismas e ministérios pelos quais a igreja é edificada. O Espírito Santo, ele nos oferece sinais de vida apostólica e missionária. É ele o doador de vocação. Nós precisamos deixar que o Espírito revele o nosso lugar na igreja. O Espírito está também no testemunho dos santos, nos quais ele manifesta a sua santidade e continua a sua obra de salvação. O Espírito age em nós para nos santificar e nos salvar. Clame o Espírito Santo sobre ti, sobre a sua comunidade cristã, sobre a sua pastoral, sobre a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.